Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Nós estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, em ambas na AltV e na TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br e à sua disposição o WhatsApp 974012235 e o telefone aqui do estúdio da Rádio Trianon 3289-3580. Hoje, quinta-feira, a edição Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o Movimento Ministério Público Democrático. Representando o MPD, o Movimento Ministério Público Democrático, a promotora de justiça, a doutora Fabiana Dalmas. Doutora Fabiana, prazer tê-la aqui. O prazer é todo meu, Zancopé. Também conosco a administradora e palestrante Luciane Abramo. Que bom. Obrigada, Zancopé, é uma honra estar aqui com vocês. As duas retornam ao Gente que Fala. Ah, com certeza. Ao bom filho a casa retorna. Que bom. Obrigada. Economista Ricardo Gamal, diretor da Fiesp. Prazer estar aqui para discutir todas as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu ia perguntar direto para o senhor se o Brasil passa por essas reformas todas ou não, mas vou aguardar um pouquinho. Daqui a pouco, é porque o tema Ele respirou. E falou economês, agora logo no começo, economês. Advogado Jorge Eluf, prazer, Jorge. Muito obrigado, Zancopé, mais uma vez. É um prazer estar aqui nesse programa que é em parceria da Rádio Trianon com o Ministério Público Democrático. Cumprimento a doutora Fabiana, promotora, representante do MPD. A doutora Abramo, e doutor Ricardo Gamal, que são os colegas de mesa hoje. Muito prazer em estar com vocês. Obrigado. O prazer é nosso. O senhor desempenha importantes funções na OAB, certo? Também umas funções, não sei se são tão importantes. Mas... Sim, lógico que sim. O senhor participa da administração da OAB. Da CASP. Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. É importantíssimo. Sem dúvida. É um órgão assistencial da OAB e presta serviço para toda a advocacia do Estado de São Paulo. Por isso que eu disse que era importante. Sem Só dúvida. que eu queria que o senhor... Sem dúvida. Obrigado. Olha, o movimento do Ministério Público Democrático veio a público na semana passada externar sua preocupação com relação à recente decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, que em apertada maioria 8-6 decidiu excluir o Ministério Público de Contas do âmbito de seu controle sob o argumento de que a Constituição Federal, ao decompor o Ministério Público, não fez referência ao Ministério Público de Contas. Doutora Fabiana, lógico que extensiva ao doutor Gamal, ao doutor Jorge Eluf e à doutora Luciane. Essa questão da transparência e do controle institucional é fundamental. No caso, nós sempre temos que trabalhar sob a vertente da prestação de contas e da transparência. Nesse sentido, nós entendemos que o Conselho Nacional do Ministério Público deve continuar exercendo o controle da atividade de todos os ministérios públicos, inclusive o de contas. Essa é uma tendência mundial, né? E nós vemos como positivo o controle institucional. Doutor Jorge. Bem, eu concordo com a doutora Fabiana. O Ministério Público de Contas é um Ministério Público especial, né? Não integra o Ministério Público ordinário, que é o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados. É um órgão especial, portanto, fora do organograma aí do Ministério Público, mas tem as mesmas atribuições, as mesmas prerrogativas e mesmos deveres de todos os outros ministérios públicos. E, portanto, eu entendo que tem que ter também um controle externo, que é o exercido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Há que haver uma aproximação entre todos. Sim, cada um mantém a sua independência. Perfeito. Todos os promotores e procuradores de justiça têm independência, mas o Ministério Público, como instituição, deve
está submetido a um órgão de controle externo. Assim como o Judiciário também tem o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público está submetido ao controle externo por parte do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu acho que para o público em geral é muito difícil de se entender o mecanismo disso. Quando se fala de Ministério Público, imagina-se que seja só uma vertente, né? Aí começa a se desdobrar. Então acho que fica mais confuso ainda, não sei se estou sendo Ministério claro. Público, eu sou leigo e eu quero entender. Ele tem uma função básica que é idêntica para todos, Perfeito. que é o de defesa da sociedade, dos interesses indisponíveis da sociedade. Então é o direito à liberdade, o direito ao patrimônio público, defesa do meio ambiente, acusação nos casos de crimes em que a sociedade é vítima. Todos têm essa mesma função. No caso do Ministério Público de Contas, ele tem uma função específica que é atuar junto aos tribunais de contas, que são aqueles órgãos ligados ao poder legislativo, são vinculados ao poder legislativo, mas que exercem o controle externo dos atos de despesa da administração pública. E o Ministério Público exerce uma função muito importante, que é de fiscalizar esses atos de despesa e defender, portanto, o erário. Mas então eles têm independência técnica para exercer essa função. Mas, com relação às suas atividades no aspecto administrativo, financeiro, funcional, eles têm um controle externo que é justamente exercido pelo Conselho Nacional, não é isso? Dentro desse princípio da transparência, todos os órgãos, em especial o de contas, devem prestar contas. Então, esse controle é salutar para a democracia, né? Que haja o mecanismo de freios e contrapesos. Então, nós temos Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas, cada um dentro do âmbito das suas atribuições, mas com a importância de que todos hajam dentro de dois princípios básicos: prestação de contas, transparência e o que no inglês se chama accountability, que é justamente isso, é esse mecanismo de controle. Então é importante que não haja uma exceção, a Constituição não prevê essa exceção. Por isso que o Ministério Público Democrático demonstra essa preocupação em relação à observância desses princípios. Pois não? Eu acho até um paradoxo que o Ministério Público de Contas de controle de contas não possa ser controlado também. É paradoxal. Eu só ia acrescentar que a transparência é boa para os outros, não para nós. A tendência no Brasil e no mundo é a transparência, né? A falta de foros privilegiados e controles. Então. É uma tendência mundial. Estava vendo uma reportagem, inclusive, sobre a Inglaterra, como se dá. Nem os ministros do Tribunal Superior lá tem foro privilegiado. A única pessoa que tem foro privilegiado, mas ela tem sangue azul, é a rainha da Inglaterra. Né? O resto, a sociedade é toda equiparada. Aqui no Brasil todo mundo sou tem leigo, sangue azul. Eu não sou da área do direito, mas falando sobre economia, por exemplo, eu vejo que além da transparência e do controle na questão econômica, nesse caso, se deve também ter um certo hiato entre os cargos públicos. Uma pessoa que assume um cargo público, quando ela sai, ela não poderia ir para a empresa privada de uma vez, né? Tem que ter uma quarentena, né? No Banco Central, por exemplo, existe, mas diretores respeita. dos bancos e sócios dos bancos é que assumem o Banco Central. Eu acho que isso é temerário demais. A quarentena inversa também deveria existir. Então, que ela sai das mãos de um controle acionário para pôr as mãos de outro, mais abrangente. No caso agora do Banco Central, se é possível a gente falar um pouco de economia nessa coisa, o presidente do Banco Central é sócio do Itaú. Ele não é nem bancário, ele é banqueiro mesmo. Ele não é nem um diretor. O anterior era banqueiro. O anterior era bancário. Bancário. Esse é banqueiro. Eu acho que é temerário, né? Complicado, porque é à medida em que você estabelece um preço, porque o juro, por exemplo, é o preço do dinheiro, né? Do aluguel do dinheiro. Você estabelece para você mesmo. É muito complicado essa coisa. E essa transparência tem que ir em todos os níveis, acho. Ela tem que se revelar em todos os níveis. Luciane, você que é administradora, o que eu acabei de comentar, né? Transparência é muito bom na conta dos outros, na nossa não é bom. Esse é o pensamento do brasileiro, esse é o pensamento do Brasil. Transparência é muito bom na conta dos outros, na nossa não.
É importante ter transparência em todos os ambientes, principalmente no corporativo, né? O corporativo passa por uma série de alterações também com relação a essas questões de contas, contabilidade, e agora com todos os sistemas integrados, os SPEDs, a gente precisa ter uma transparência muito adequada junto aos órgãos. Talvez esse seja, como ele colocou, um paradoxo, mas é importante sim ter, e o Brasil precisa estar para evitar uma série de situações, principalmente contra a corrupção, e evitar um máximo de problemas futuros, inclusive para os próprios empresários. A Lava Jato mexeu com todo esse setor? Bastante, principalmente nas construtoras. Esse foi um dos principais ramos de atividades afetados. Infelizmente, comprometeu a grande massa e a própria economia. Sr. Jorge? Eu entendo da mesma forma, como eu acho que depois que nós tivemos todos aqueles movimentos de junho de 2013, a sociedade mudou. E nós estamos sentindo os efeitos até agora, né? Com toda essa movimentação política, esses processos. Na verdade, a sociedade anseia por transparência e por acabar com a corrupção. E isso é importante, aplicável a todos os órgãos públicos, como, por exemplo, vou dar um outro exemplo, as agências reguladoras, que são os órgãos que teriam que fazer a defesa dos interesses dos consumidores, dos usuários daquele serviço, das empresas prestadoras, como o caso de telecomunicações, de saúde, que nós estamos enfrentando aí, e outras, né? Energia elétrica. Portanto, não existe nem essa questão da quarentena. O membro da agência reguladora não tem discussão sobre isso no Brasil. Sai e vai direto trabalhar numa empresa que é regulada por aquele setor, aquela agência, ou vice-versa. Então, é uma promiscuidade. Então, nós devemos manter essa preocupação da transparência e do controle de todos os atos da administração pública. Doutor Jorge, o senhor citou um item que eu sempre bato nisso. O senhor fala que a população se mobiliza. A população não faz nada, a população vai às ruas, mas e depois? Ela não é dona das atitudes que possam mudar este país. Eu acho que nós tivemos um efeito bem direto da mobilização popular depois de 2013, 2014, 2015, que é justamente a Operação Lava Jato. Hoje ninguém mais se atreve a falar que vai interromper a Operação Lava Jato, que vai criar obstáculos a essa investigação, porque a população está atenta, está atuante, está fiscalizando o que está acontecendo. Então isso aí vai até o fim. Se depois nós vamos ter uma mudança na cultura e nessa situação de ética com os negócios públicos, nós vamos ver. Porque na Itália nós tivemos a Operação Mãos Limpas, e eu tive a oportunidade de estar com o responsável pela Agência Nacional de Combate à Corrupção na Itália, que participou ativamente da Operação Mãos Limpas. E eu perguntei para ele, a Operação Mãos Limpas rendeu 3.500 prisões, processos contra não sei quantos milhares de pessoas, e hoje? O que restou da Operação Mãos Limpas? Ele falou, hoje o resultado disso é que aumentou o valor da propina. Os parlamentares fizeram leis que impediam... Aumentou o valor, quer dizer, hoje é mais arriscado, então é mais caro, eles cobram mais. Mas os legisladores fizeram leis que os protegessem. Exatamente, da Operação Mãos Limpas, exato, que é o que se teme aqui no Brasil. É um movimento que houve no nosso Congresso Nacional recentemente, tirar o poder investigatório do Ministério Público. É um movimento contrário ao combate à corrupção. Mas o Zancopé tocou num ponto que eu acho importante, que é a questão da população. E a questão da transformação cultural. Eu estava sentada nas Olimpíadas no Rio de Janeiro, num restaurante no Rio de Janeiro, e eu vi alguns rapazes conversando a respeito de quão felizes e quão malandros eles eram, porque eles haviam subornado um determinado policial para não pagar uma multa na estrada. Pagaram R$350 para o policial. E todos dando risada, achando tudo isso muito bonito. Então, assim, me parece que essa transformação cultural nossa, enquanto a entender como aceitável e bonito e bacana esse tipo de postura, é o que nós temos que trabalhar. E aí isso só se trabalha na educação. É lá de baixo, lá do prézinho que a gente consegue fazer essa transformação. Porque ali naquela mesa haviam 8
rapazes, homens, 30 e poucos anos, achando lindo isso. Então, a população está atenta, como o colega falou, a respeito dessa questão. A mobilização é importante para discutir, para debater, e essa transformação cultural, na minha visão, ela vem com a questão da educação. É claro que a prevenção e a repressão, elas caminham juntas, né? O ideal é trabalhar a prevenção primeiro. Eu concordo com a doutora Fabiana. Ok. Algo? Eu concordo também. Eu creio também que, pelo lado econômico, é preciso dar à população cada vez mais oportunidades econômicas, né? Que o desemprego, por exemplo, é um fator muito poderoso nessa questão da violência, da criminalidade e também da corrupção. Doutor Gamal, o senhor que é diretor da Fiesp, esses números de desempregados são reais ou subestimados? Então, o IBGE não coloca aquele camarada que desistiu de procurar um emprego, né? Com 6 meses de desemprego, ele sai da lista do IBGE. É preocupante, porque é preocupante. Só para esclarecer, a pessoa é demitida e durante 6 meses ela recebe o seguro-desemprego. Neste período de 6 meses, ela não retorna ao mercado de trabalho. Depois de 6 meses, quando liquidou o salário-desemprego, ela sai da estatística do IBGE. Por isso que eu pergunto se esse número não é subestimado. É subestimado nesse sentido, claro que é, né? Então a gente vê com muita preocupação essa questão. Dados de quantas pessoas a produção industrial vem caindo mais ainda, né? Não há uma retomada disso tudo. Isso se revela também na questão da violência, muito fortemente. Vai aumentar muito, deve aumentar muito a violência. A gente fica com um pouco de medo até, né? Mas por quê? Porque a política econômica não reverte, né? A tal da confiança, ela não baixou os juros, por exemplo, né? Eu bato sempre nessa questão dos juros, porque na medida que os capitais privados veem uma remuneração muito alta nos juros que o governo paga a esses capitais privados, eles não se dirigem à economia real, né? As pessoas só aplicam o dinheiro no sistema financeiro e a economia real não reage. Então não tem emprego, e isso vai desenvolvendo um ciclo totalmente funesto, né? Nefasto, né? Em 2013, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou a definição de casamento, que segundo a lei era uma união entre um homem e uma mulher apenas. Em 2015, a Suprema Corte legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo o país. Na última sexta-feira, a Receita Federal dos Estados Unidos divulgou regras que refletem as decisões da Suprema Corte para regulamentar o imposto de renda para casais gays. Se bem que o termo casamento aqui eu acho descabido, né? É uma união. Casamento é casal, homem e mulher. Então, do mesmo sexo é união. Mas, de qualquer maneira, nos Estados Unidos... Eu discordo. Perfeito. Na minha opinião, nós temos, em termos culturais, um pouco de problema em controlar a sexualidade alheia. Judith Butler, que é uma doutrinadora americana, ela trata dessa questão de gênero e dos diversos gêneros. Então, aqui no Brasil, eu escrevi um artigo sobre isso, no Globo do Rio de Janeiro, sobre a liberdade homoafetiva. Me parece que essas questões que ainda são um pouco culturais, de uma certa resistência e aceitação ao diferente, uma tolerância ao diferente, ela faz com que haja essa resistência e até sob aspectos religiosos, que a religião trata de uma forma ou de outra. O meu ponto de vista é que a existência de relações homoafetivas existe e sempre existiu. E a nossa obrigação, enquanto pessoas da lei, do ponto de vista jurídico, reconhecer o direito a essa população. Então, facilitar o acesso à justiça. No caso, os casais homoafetivos antes precisavam passar pelo judiciário para regulamentar uma união. Eu sou contrária a isso, acho que veio de bom tom. O Supremo Tribunal Federal agora já permite, os cartórios podem registrar essas
uniões sem burocracia nenhuma, até mesmo avanço, acho que daqui 60 anos nós não vamos talvez estar discutindo isso, mas eu avançaria ainda mais, eu sou favorável a que os casais transgêneros ou pessoas transgêneras possam fazer isso em cartório. Atualmente eles têm que passar por um processo judicial vexatório, de ter que explicar por que ele quer ser a Sandra e não o José como ele nasceu. E a questão da medicina e a questão da Judith Butler explica bem essa questão. Essas pessoas nasceram assim, né? E até essa própria resistência que a gente tem agora com o plano municipal, estadual e federal para discutir o debate de gênero está sendo muito mal colocado pela mídia, muito mal colocado por pessoas mal intencionadas, e isso acaba criando discriminação nas escolas. Nós vimos um rapazinho de 12 anos ser morto pelos coleguinhas por bullying, por discriminação. Então, na minha visão, nós temos que trabalhar na linha de abertura de direitos, até o uso da palavra casamento. Eu não acho que isso tanto faz, desde que se reconheça que essa população existe e que ela merece ser titular desses direitos. Gostaria de fazer uma observação. Pois não. Concordo plenamente com o que a doutora Fabiana disse. E, nesse aspecto, a Ordem dos Advogados do Brasil é pioneira ao permitir agora, como uma resolução do Conselho Federal, que os advogados transgêneros possam usar nas suas carteiras de identidade de advogado o nome que julgarem mais de acordo com a sua personalidade. Então ele pode usar o nome de transgênero, de travesti, como quiser. Então isso já é permitido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu só disse o caso do termo. Então, isso é uma discussão religiosa. Por que não? Por que não chamar de casamento, Zancopé? Casamento é um ato jurídico perfeito, correto? Eu não acho, casamento. Então, o casamento pode ser, isso é uma questão, eu acho que vem muito do conceito religioso, e o Estado é laico. Perfeito. Então, é uma discussão, eu sei que é uma discussão difícil, até eu tenho essa discussão com os meus pais, mas eu acho que daqui 60 anos nós não vamos mais estar discutindo, isso já passou, reconhecemos que eles existem, que bom, vamos todos trabalhar juntos para uma boa sociedade. Pois não, doutor. Eu vejo assim, olha, a felicidade. Cada pessoa sabe o que é bom para si, tanto em termos de time de futebol, religião. O senhor, como economista, existe dificuldade para abrir uma conta conjunta nesse caso. Então, eu acho que essa coisa, eu ia falar sobre isso, né? As pessoas se unem, né, seja lá como for, e elas querem comprar uma casa. Não é? Elas querem fazer com que a economia ande, elas querem se casar, elas compram ternos, a economia girar. Faz a economia girar. Querem patrimônio, não é? Então acho que é mais um motivo, além de tudo, de toda a felicidade, cada pessoa tem a sua felicidade, é mais um motivo para sermos a favor, né? O mundo tem que andar para frente. Perfeito. Né? Como toda quinta-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, setor de eventos da FIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos debatedores do Gente que Fala. Gisele, um aspecto que hoje em dia é muito questionável, né? Mas até que ponto, falando de memória, os esquecimentos podem ser considerados normais? Então, Zancopé, de acordo com o neurologista Leandro Teles, a doença de Alzheimer está entre as principais causas de perda progressiva e intensa da memória, principalmente após os 60 anos de idade, apesar de existir casos raríssimos em pessoas até mais jovens. No entanto, há outras situações que também podem gerar quadros de esquecimentos, como problemas de tireoide, dificuldades de sono, estresse excessivo, depressão, ansiedade, abuso de álcool e drogas, entre outros. Segundo o neurologista, quando a pessoa começa a ter esquecimentos frequentes, o ideal é buscar ajuda médica. Gisele, uma boa alimentação, o que pode ser benéfico para a memória? A carência grave de algumas vitaminas podem levar a um quadro de esquecimento, principalmente a B1, a tiamina, a B3, a niacina e a B12. A falta de outra vitamina que também pode associar-se a doenças neurodegenerativas é a vitamina E. É importante se ter uma dieta balanceada, rica em bons colesteróis, tais como os ômegas 3, 6 e 9.
e gorduras mono e poliinsaturadas de origem vegetal, ricas em nutrientes, vitaminas e carboidratos de fonte integral. Existe exemplo de dieta associada ainda a polifenóis e antioxidantes. É a mesma dieta do Mediterrâneo, rica em peixes, frutas, vinho tinto, oleaginosas e pobre em carne vermelha e alimentos industrializados. Gisele, algo que se possa fazer para preservar a memória? Zancopé, o cérebro ele se molda com a demanda e as dificuldades. É fundamental mantê-lo afiado com os problemas e deixá-lo fora de sua zona de conforto. Buscar coisas novas, cursos, trabalhos que envolvam a criatividade e o empenho mental. No dia a dia, recomenda-se sempre alternar caminhos, inverter os talheres, brincar com jogos mentais e fazer coisas cotidianas de forma diferentes e desafiadoras, colocando o cérebro sempre ativo e fora do tédio e da previsibilidade da rotina. Sem muito estímulo, o cérebro tende sim a ficar mais preguiçoso e menos habilidoso. Pense em uma pessoa que fica anos e anos sem praticar uma língua. Com o tempo, ela perde parte de sua fluência. Isso também vale para a tomada de decisões, concentração, criatividade e memória. Um cérebro parado é um alvo fácil para doenças neurodegenerativas. E para mais informações sobre o assunto, acesse o site www.leandroteles.com.br. Gisele, grato pela tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Obrigada, Zancopé, e uma boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gisele Souza, da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Nós vamos a um intervalo, retornaremos em instantes. Hoje, quinta-feira, é Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. Conosco, representando o MPD, a promotora de justiça, doutora Fabiana Dalmas, também a administradora, palestrante, doutora Luciane Abramo, o economista, doutor Ricardo Gamal, que é diretor da Fiesp, e o advogado, doutor Jorge Eluffi. Doutora Fabiana, Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta à doutora Fabiana por que só agora o Ministério Público Paulista acompanha as ações da PM em manifestações. É muito boa a sua pergunta. Jaime, muito boa. O Ministério Público Democrático lançou uma nota essa semana com o seguinte teor. O Ministério Público Democrático, que é uma entidade não governamental e sem fins lucrativos ou corporativos e que tem dentre seus objetivos sociais o respeito absoluto e incondicional aos valores políticos, jurídicos próprios do Estado Democrático de Direito, vem a público externar sua preocupação e solicitar providência diante dos graves acontecimentos ocorridos na capital do Estado de São Paulo. As manifestações em vias públicas configuram direitos previstos no artigo 5º, incisos 4º e 16 da Constituição Federal, cumprindo as forças policiais, até por dever constitucional, assegurar a concretização de manifestações públicas, já que é assegurado a todos os cidadãos o direito de reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Apenas exigido aviso prévio para o fim de não frustrar a reunião anteriormente convocada. Então, o Ministério Público Democrático entendeu que, tendo em vista que a segurança pública é dever do Estado, com meta de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas, repudiamos a repressão policial cometida contra a população que, de forma pacífica, exercia seu direito de expressão. A violência noticiada e mostrada, que inclui prisões arbitrárias de manifestantes, sinaliza que os agentes policiais violaram preceitos constitucionais, motivos pelos quais, por seu histórico compromisso com a defesa dos direitos fundamentais e respeito ao regime democrático de direito, repudiamos tais atos com veemência, pugnando pela apuração cabal de eventuais arbitrariedades praticadas pelos agentes estatais que têm por função a defesa da comunidade com o intuito de evitar futuros abusos.
Portanto, o Ministério Público Democrático se posiciona pela liberdade de expressão e manifestação política das pessoas, independentemente da sua forma de fazê-lo. Dr. Gamal, Marcos de Pinheiros pergunta ao senhor qual o legado do capitalismo no Brasil. O legado do capitalismo no Brasil? O capitalismo no Brasil ele tem que se desenvolver ainda muito. Mas é um regime capitalista, né? Quando porém, os grandes monopólios, inclusive, barram o desenvolvimento do próprio capitalismo no país. Né? É um capitalismo onde as pessoas têm raiva de quem Então, tem veja, dinheiro. é o capitalismo que ele está muito acoplado ao Estado, né? Também, principalmente para o grande capital. E esse é um problema grave, ele não democratiza no país, né? As taxas de juros, por exemplo, no Brasil, são as maiores do mundo. Então, o governo paga o Bolsa Banqueiro há muitos e muitos anos. Como? Chama-se Bolsa Banqueiro. E Bolsa Empresária também. Mas o Bolsa Banqueiro é fatal. É o pior de todos. São por volta de 400 bilhões de reais por ano. Não é? É muito, a grandeza de valor é enorme. O Bolsa Família dá uns 25 bilhões de reais por ano. Né? Todo mundo só falou do Bolsa Família em toda essa questão aí. Mas o tabu mesmo é a questão dos juros. Então ainda é um capitalismo que é muito acoplado ao Estado, principalmente para o grande capital, né? E barra a entrada dos pequenos capitais também. É muito problemático. Né? Muito dinheiro que sai da educação, da saúde. Isso, exatamente. E não desenvolve o país. Eu bato muito nessa tecla porque ela é a principal hoje em dia. Eu acredito que todo o restante é secundário, porque na medida em que o Estado se desobriga a pagar tantos juros, ele pode desenvolver muito mais a questão até social, desenvolvimento econômico, de pesquisa inclusive, e acho que aí sim o capitalismo pode se desenvolver mais. E aí o país tem que escolher se vai ser um capitalismo como no Canadá, que a saúde e a educação são todo estatal, nem tem privado, um capitalismo como o americano, né? Mas em primeiro lugar é preciso escapar desses grandes monopólios, né? O capitalismo monopolista tem uma grave influência no Estado brasileiro. Maria do Socorro da Vila Guilherme diz, é um comentário que ela faz: acho que casamento é entre homem e mulher. As outras uniões devem ser respeitadas, mas não devem ser consideradas casamento. Maria, eu respeito a sua opinião, né? Eu acho que no regime democrático todos têm a sua opinião, mas eu discordo, como eu discordei do Zancopé aqui no rádio. Perfeito. Algo acrescentado, doutor Gamal? Não, acho que é perfeito. Não importa o nome, acho que... Pois não, Luciano. Vamos em frente, né? É a realidade. Doutor Gamal citava instantes, o tempo passa, né? Porque nos anos 60, por exemplo, nós tínhamos dificuldade de aceitar casamento entre... Existia a discussão entre o casamento entre religiões, casamentos interraciais. Então, eu acho que avançou muito essa discussão, né? Em 30 anos, 30, 40 anos, né? Avançou muito e devemos sempre avançar mais, né? Na liberdade das pessoas. Né? Perfeito. Principalmente no que se refere ao foro íntimo. Dr. Luciane Abramo, também extensiva à doutora Fabiana, ao Dr. Ricardo Gamal, ao Dr. Jorge Eluf, mas cientistas brasileiros estão desenvolvendo uma vacina que pretende eliminar a dependência de cocaína. O projeto está em fase de testes com animais. Pesquisadores desenvolveram uma molécula que estimula a produção de anticorpos que capturam a droga, impedindo-a de chegar ao cérebro e reduzem os efeitos euforizantes da droga, que leva o usuário a perder interesse do seu consumo. Vacina contra cocaína. Eu achei muito interessante esse método. Hoje, você ou todas as pessoas que estão assistindo, normalmente já tiveram casos e situações de pessoas que foram usuários. Cocaína, o crack, é uma substância, né, psicoativa que atinge tanto a parte cerebral e é distribuída pelo organismo, pelo corpo. E, em contrapartida, o principal problema é a questão do cérebro, né? Causando problemas mentais, dificuldades na memória, dificuldades de concentração e até sociais.
Isso ocorre porque a pessoa precisa de um bem-estar rápido, urgente, e ela quer se manifestar de alguma maneira mais específica. E aí ela acaba esquecendo de uma série de situações, por exemplo, como comer, trabalhar, ter relações sexuais e também uma série de fatores que causam aquele bem-estar. Segundo o Dr. Ronaldo Laranjeira, que é o clínico e médico psiquiatra da Escola de Medicina Paulista e da Unifesp, ele menciona exatamente isso, né? Essa situação ela é causada e uma série de pessoas hoje, o Brasil, também dentro da União das Nações de Drogas e Crimes, falam que o Brasil é o quarto, em média mundial, é o quarto que consome a maior quantidade de drogas no mundo, principalmente a cocaína. Então é algo muito complicado. E com essa metodologia, ela visa, de fato, ser um atrativo para as pessoas que são usuárias. Eu sou super a favor, mas um ponto de atenção que o doutor Ângelo de Fátima, professor Ângelo de Fátima da Universidade de Minas, que é um dos responsáveis por essa pesquisa, ele coloca que será feito em pessoas que queiram, né, parar de usar. Mas é muito difícil, segundo pesquisas, né, e também pessoas próximas que a gente vê, elas por si próprias quererem parar. Elas precisam de alguém, de um membro da família e de alguém que apoie para que elas possam fazer esse tratamento. A vacina vindo será de extrema importância e eu sou super a favor, porque é importante para a sociedade, porque essas pessoas elas são influenciadas pelo meio que vivem e aí elas acabam entrando num mundo sem fim. Nem tratamentos acabam sendo úteis para elas. Bom, concordo plenamente com a Luciane. Eu acho que o Estado é absolutamente impotente para lidar com esse problema. Já se pensou em legalizar a droga, fazer uma série de coisas, mas tudo isso é inócuo. Eu acho que faltam políticas públicas. Nós estamos vendo aqui em São Paulo um drama terrível que é a Cracolândia, ou as Cracolândias, a ponto de o próprio poder público municipal ter instalado que eu considero um verdadeiro templo de São Paulo, que era o antigo Cine Marrocos, entregou aquilo para os usuários de crack e traficantes. Portanto, para isolá-los lá no onde tem usuário, tem traficante. Exatamente. Então, tudo isso demonstra a completa falência do poder público em lidar com esse problema. Então, eu acho que uma vacina é sempre bem-vinda, obviamente, nós devemos estimular. Mas, independentemente disso, precisamos de políticas públicas efetivas para atuar junto a essas populações. Cocaína já é um vício de gente de classe média, né? Mas o problema também nas classes baixas, que é a Cracolândia, né? Eu não gostaria de entrar na área médica, que não é o setor que eu domino mais, mas eu tive a oportunidade de receber um elogio de um conselheiro do Ministério Público em relação ao trabalho que eu fiz com adolescentes para políticas públicas. Como o colega falou, Jorge, a respeito da complexidade do problema, eu acho que a promotoria e os setores podem ajudar a traçar estratégias através de uma construção coletiva. Então, basicamente, esse termo de ajustamento de conduta, que é um acordo que nós conseguimos traçar na região que eu trabalhava, ele contemplava uma série de agentes trabalhando juntos para uma mesma questão. Então, vamos pensar junto às drogas. Então, nós contemplávamos Poder Público Municipal, e aí envolve Secretaria da Saúde, Educação, todas as secretarias. Aí nós chamamos para conversar também o Poder Judiciário, todas a rede estadual e municipal de ensino. Então, devido à complexidade do problema, as soluções devem ser complexas. E através de audiências públicas, nós exigimos que o Poder Público Municipal traçasse um projeto, porque o que falta no Poder Público é um projeto com metas específicas, porque se fala muito da droga, mas não se tem um cronograma, não se tem, vamos combater a droga, e ações isoladas aqui e ali, não há uma sistematização. Então, nós defendemos
defendemos essa sistematização e esse diálogo e construção coletiva, mas com metas e objetivos específicos. Então esse é um ajustamento de conduta que foi feito por mim, celebrado com uma prefeitura municipal do interior de São Paulo, e é um modelo que foi reconhecido pelo nosso Conselho Superior como um modelo digno de elogio. Então acredito que devemos caminhar por aí nessa questão da promotoria e da política pública. Doutora Fabiana, na questão familiar é também muito mais importante do que todos os aspectos, né? O que você acha com relação a isso? Porque o que eu percebo, né, isso é uma questão até que a gente acompanha em situações, matérias, as pessoas elas acabam utilizando droga para sanar um problema que ela sente, que ela acha que não tem, né, não tem cura, aquela dor e aquela situação que ela precisa, os amigos, o ambiente o propicia, os amigos usam, vamos usar, e aí vira um mundo sem fim. Então, aquela situação do apoio familiar e dos amigos muito próximos também ajuda muito, né? Não, é super importante, Luciane, esse ponto que você está destacando. Eu fui promotora da infância durante 17 anos. E o que eu ouvia mais das mães, dos pais, era esse desespero, né? Por que meu filho... Isso é democrático, atinge desde ator de grande emissora de TV que teve que sair de novela para fazer tratamento de antidrogas, até o jovem vulnerável que mora na periferia, que é esse jovem que vinha para mim com ato infracional. Então, é justamente esse trabalho de fortalecimento da família, por isso que nós chamamos a Secretaria da Educação Municipal e Estadual, porque é ela quem tem que trabalhar junto com a família esses valores, né? Se ele não tem uma perspectiva, como o doutor também falou aqui, a questão econômica, ele está desempregado, ele não vislumbra uma outra forma. Então, se me oferecerem tal, eu vou agir. Não justifica, mas é uma... A recessão econômica, ela realmente atrai muito as pessoas para o desespero, né, de uma forma geral, né, e pro vício, então muita gente cai nas drogas mesmo. Por essa fuga, né, uma fuga, e então até essa questão do desenvolvimento econômico traz até recursos para políticas públicas também, né? Doutor Gamal, não posso perder o momento, o senhor está aqui neste Gente do MPD que Fala. Nós estamos num momento no Brasil onde o presidente anuncia a necessidade de reformas, mas os seus aliados dizem que o momento não é bom. Eu não sei que momento que não é bom. As vésperas da eleição, tudo mais. Porém, ele deixou claro que deverá apresentar principalmente a reforma da Previdência antes da eleição e outras reformas que eu confesso ao senhor são tão complicadas, tão difíceis reformas, que se entenda. Mas elas são secundárias, a gente, de verdade, para mim, nessa minha opinião, eu sou minoria nessa questão, nós somos minoria. Existem duas alas na economia, os desenvolvimentistas e os monetaristas. Então nós estamos mais na ala dos desenvolvimentistas. Não aparecemos muito na TV, porque ela é dominada, a mídia é dominada pelo sistema financeiro, né? E aí nós vemos que é muito mais importante, é uma questão estrutural de você baixar os juros, fazer com que o rentismo não se desenvolva mais no Brasil, né? E aí a arrecadação suba, do que cortar os direitos das pessoas. Eu acho muito mais importante. Pode ter alguns abusos, né? Dizem até que a Previdência não é deficitária. Existe essa discussão também. Ela não é deficitária. Não é? É que os recursos da Previdência não são usados na Previdência. Exatamente. Mas na grande mídia o que se vê é que é deficitária. E essa é uma discussão que existe também. Sim. Né? Inclusive o próprio balanço da Previdência diz que a Previdência não é deficitária, ela está em superávit. Aí quando inclui a Previdência Rural... Eu desconfio que esse dinheiro, que é um caixa único, vai para pagar juros para os banqueiros. E esse é um problema que o país tem, né? As pessoas trabalham, e eu realmente sou contra uma reforma desse tipo, né? Podem haver alguns abusos aí, mas sou contra. Doutor Eluf,
Para que o judiciário consiga desenvolver o seu papel no combate à violência contra as mulheres, precisa enfrentar o preconceito dentro do próprio sistema. A afirmação é de Daldice Santana, do Conselho Nacional de Justiça, que defende a criação de parcerias entre o Conselho Nacional de Justiça, escolas de magistratura, Secretaria de Políticas para as Mulheres e ONU Mulheres, para promover cursos sobre violência doméstica e de gênero. Essa sugestão foi apresentada durante a Jornada Maria da Penha. Eu acho que, inclusive, com a edição da Lei Maria da Penha, houve um grande avanço nessa luta contra a violência contra a mulher, né? A doutora Fabiana está muito mais preparada até para responder, mas eu acho que existe preconceito. O judiciário tem setores conservadores, muitas vezes as mulheres não têm o atendimento necessário lá na ponta, por exemplo, nas delegacias de polícia, salvo nas delegacias de defesa da mulher. Nas outras, geralmente as mulheres não são atendidas de forma que sejam preservados seus direitos. Colocam até em dúvida. Devem até ficar constrangidas, exatamente. Então nós precisamos aumentar, precisamos generalizar a criação de delegacias especializadas de defesa da mulher. Nós temos que dar suporte jurídico desde o início para as mulheres vítimas de violência. Então a mulher chega lá sozinha, o Estado tem que fornecer um advogado. Aí eu estou até puxando a sardinha para o lado dos advogados, né? Um defensor público ou um advogado para dar um suporte jurídico para essa mulher não ficar desamparada desde o primeiro atendimento nas delegacias de defesa das mulheres. Depois o judiciário também tem que ter especialização. O Ministério Público tem um trabalho notável. Eu acho que houve uma evolução muito grande no Ministério Público com relação à defesa das mulheres. E eu acho que nós estamos evoluindo, mas estamos no começo só, precisamos desenvolver mais. Para mim esse tema é muito caro, é um tema que eu venho estudando nos últimos 15 anos. Recentemente um artigo meu foi publicado no jornal Estadão, Lei Maria da Penha, Experiências e Tendências nos últimos 10 anos, e eu abordo justamente essa questão do movimento da Lei Maria da Penha, da importância dela ter dado visibilidade a uma violência que era invisível e da necessidade de aperfeiçoamento do sistema, que é o que o Jorge estava muito bem especificando. É claro que a magistratura ou o Ministério Público, seus entes são pessoas que vieram da sociedade. E a sociedade tem toda uma construção escravocrata, machista, de preconceito de gênero. Então, nós não estamos fora dessa sociedade, nós estamos dentro. Então, no primeiro momento, a gente precisa debater que essa construção exista, reconhecer as nossas falhas, reconhecer que a Lei Maria da Penha é um avanço, né? Nós avançamos em dar visibilidade, as mulheres agora podem e se sentem mais confortáveis. A Lei Maria da Penha é considerada pela ONU uma das melhores legislações mundiais de combate à violência de gênero. Então, mais do que isso, entender que não é possível que a mulher esteja dentro da esfera privada, na sua casa, que é o lugar onde ela deveria estar mais protegida, mais vulnerável. Então, isso não é uma situação aceitável, né? A gente espera, eu vou voltar para casa, lá é o local. Então, como se desconstrói isso? É através da questão cultural também, que é trabalhando com a educação, com a prevenção e com a sensibilização. No segundo momento, a efetivação, porque a lei existe, mas ela não está efetivada. Então, nós precisamos das políticas públicas, que o Jorge lembrou da Delegacia da Mulher, nós precisamos de sensibilização dos profissionais, de todas as áreas. Doutora Fabiana, a Delegacia da Mulher fecha no final de semana, que é quando existe um maior número de registros desse tipo de violência, fecha à noite. Então, quando a senhora fala de políticas públicas, me vem à mente exatamente isso, a Delegacia da Mulher, que foi feito para isso, fecha. Então, tem horário, que só pode apanhar no horário comercial, fora do horário comercial. Nós temos recentemente criado uma delegacia 24 horas, que é lá na Sé, o primeiro distrito. Fim de semana, que aconteça lá na periferia. Eu concordo totalmente. E isso é pior em termos regionais, porque se São Paulo é São Paulo e conta com o maior número de distritos, nós temos 30% dos distritos do Brasil. Imagina
no norte de Roraima ou da Amazônia. Eu tive num debate lá, e lá nem sequer existe a delegacia da mulher. Então nós temos que fazer o debate da qualidade do serviço, da amplitude do serviço, mas também o debate a respeito da prevenção e da desconstrução cultural. Por quê? Porque a prevenção é ainda o ponto que eu costumo entender como o mais importante, e a construção coletiva em termos de políticas públicas. E é fundamental que nós tenhamos em São Paulo... Eu não falo do ponto de vista de repressão, falo do ponto de vista de acolher alguém que tenha sofrido sem dúvida uma violência doméstica. Não, sem dúvida. E é importantíssimo que haja em todas as regiões, inclusive nas periferias. Esse é uma demanda do movimento de mulheres, porque de 85, quando foi criada a Delegacia da Mulher, e o Brasil foi um dos primeiros países a ter esse instrumento, nós vimos essas políticas regredindo. Então, ao invés de aumentarmos, nós estamos tirando os plantões, nós estamos tirando o efetivo. Trabalhar nessa delegacia não é status para uma delegada de polícia. Na verdade, ela vamos dizer assim, não tem um efetivo para trabalhar. Ninguém quer trabalhar por conta dessa falta de equipamento, né? Então, isso ainda é uma questão, sem dúvida, que deve ser melhorada em termos de São Paulo e em termos brasileiros. Nós estamos chegando. Pois não? Eu vejo assim também, ela falou uma coisa importante na questão escravocrata no país. Até isso é uma questão histórica também, a questão da violência contra a mulher. Né? É preciso que aumente a educação também nas escolas em relação a isso. Né? Aumente a educação e se combata muito o desemprego também e o desespero das pessoas. Né? Doutora, que isso traz mais violência para dentro de casa. Doutora Luciane Abramo, quando eu digo palestrante, onde a senhora atua nessa área de palestras? Eu atuo na área de bem-estar e na parte motivacional no seu ambiente de trabalho. Hoje, um dos temas que nós falamos foi sobre uma questão da droga. Das partes do meu tema, ele diz exatamente isso. Para você estar de bem com você, com a sua vida, e para você trabalhar bem, sem utilização de uma série de meios de fugas artificiais, eu ensino métodos poderosos para a pessoa, a partir de agora, começar a desenvolver e estar bem, porque uma pessoa que está bem, ela trabalha bem, ela não entra em desespero, ela sabe se comportar, ela sabe estar num mundo de tsunami e ajudar o maior número de pessoas. Agradeço a tua gentileza. Obrigada, eu que agradeço. Gente que fala. Dr. Jorge Eluf sempre engrandece o nosso debate. Eu que fico honrado, Zancopé, com o seu convite e a oportunidade de poder participar de uma mesa tão assim brilhante, né, com a doutora Luciane, a doutora Fabiana, o doutor Ricardo. Eu estarei sempre à disposição para voltar quando me chamarem. Grato. Doutor Ricardo Gamal. É um prazer sempre estar aqui, né, Zancopé? E eu acho sempre que o debate é muito, muito importante, a contradição é importante, né? Quando todos pensam igual, ninguém está pensando. É muito importante toda essa reunião nossa aqui. Obrigado. O nosso gente do MPD que fala é possível graças à parceria com o movimento do Ministério Público Democrático e a sua representante hoje, promotora de justiça, doutora Fabiana Dalmas. Grato por ter vindo ao nosso gente que fala e proporcionado esse debate todo. Eu que quero agradecer a você, Zancopé, porque, como eu te disse ali nos bastidores, eu aprendi bastante no primeiro debate a respeito do rádio, como fazer esse trabalho tão bem feito como você faz. Queria agradecer a presença dos colegas, da Luciane, tocou num ponto fundamental dessa capacitação que você faz, parabéns. Também do Jorge, foi muito bom estar com você. Aprendi também um pouquinho de economia com o Ricardo. Espero termos outras oportunidades desse aprendizado. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.